Olá, boa tarde. Bem-vindos ao EUE. O meu nome é Kátia Matias e eu sou GIS Consultant na ESRI Portugal. Hoje venho-vos falar sobre ArcGIS Maps for Power BI. A possibilidade de associar os mapas a uma plataforma unificada e dimensionável como o Power BI permite visualizar os dados de novas formas, dando assim novas interpretações aos nossos dados. O ArcGIS Maps for Power BI é a sinergia perfeita entre a ESRI e a Microsoft, que eleva os seus mapas e dados para outro patamar diferente dos tradicionais sistemas de informação geográfica, tornando-se assim numa ferramenta de gestão unificada na sua organização. Como referi, o ArcGIS Maps for Power BI é o resultado de uma boa parceria existente há vários anos entre a ESRI e a Microsoft. Esta solução foi desenvolvida pelas duas equipas técnicas em conjunto e só assim foi possível de acontecer. O Microsoft Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence criada pela Microsoft que permite ao utilizador se ligar a várias fontes de dados de uma organização, trazer esses dados para um modelo de dados único e de seguida analisar os dados das várias fontes como um todo. Depois, pode colocar esses dados em relatórios ou dashboards para facilitar a sua visualização. Só assim, obteremos novos insights dos nossos dados e melhoraremos o desempenho da nossa organização. Quando estamos a falar de ArcGIS Maps for Power BI, estamos a falar em visualizar os dados do Power BI no mapa. Contudo, depois dos dados estarem no mapa, o utilizador poderá ainda adicionar informações ou do seu ArcGIS Enterprise, do seu ArcGIS Online, ou ainda outras camadas de referência para adicionar ainda mais contexto às informações do Power BI, como, por exemplo, os dados demográficos. Além disso, o utilizador poderá também encontrar locais próprios e fazer análises espaciais, como, por exemplo, calcular buffers, calcular tempos de condução e assim determinar áreas de influência. O objetivo desta ferramenta é que os utilizadores do Power BI, que não são necessariamente os utilizadores dos SIGs e que têm perfis noutras áreas como a área financeira, a área comercial ou a Data Science, tenham ao seu alcance ferramentas que na sua análise também respondam a questões espaciais. Assim, o ArcGIS Maps for Power BI vem incluído no Power BI Desktop base. A ESRI construiu uma componente de mapeamento visual que foi colocada pela Microsoft no Power BI e que o utilizador não necessita descarregar para utilizar. Os mapas ficam assim dentro do Power BI e prontos a utilizar. De seguida, irei fazer uma pequena demonstração para verificarem como é fácil utilizar o ArcGIS Maps for Power BI. Vamos a ver neste momento é um relatório de Microsoft Power BI sobre a análise do sucesso ou insucesso da abertura de 10 novas lojas na nossa organização. Se repararmos, aqui à direita temos a tab dos campos e as tabelas que são utilizadas da nossa análise. Temos duas tabelas principais, a tabela das lojas, que tem a informação e a caracterização das lojas, e a tabela das sales, vendas, que tem informação sobre as vendas por mês desde a abertura. Além destas duas, temos também uma tabela de time, que tem informação dos meses dos anos fiscais, e também a tabela de item, que tem as características da loja, ou seja, a marca que representam. Apenas por curiosidade, podemos vir verificar que todas as tabelas estão relacionadas com a tabela das vendas, porque são as vendas que acabam por mover as organizações. Aqui um pouco mais à esquerda do tab dos campos temos o tab das visualizações. Aqui temos a possibilidade de ver os nossos dados em forma de tabelas, gráficos de linhas, gráficos de colunas e todo o tipo de visualizações comuns aos relatórios. Neste momento vamos manter os três gráficos que já tínhamos do BI e vamos nos centrar aqui neste mapa que, como referi, vem com a instalação do Power BI. Quando clicamos no ícone, abre aqui esta janela em que me pergunta se eu quero fazer sign-in no ArcGIS para o meu ArcGIS Online ou para o meu ArcGIS Enterprise. Eu vou utilizar o meu ArcGIS Online e vou fazer sign-in na minha conta da ESRI, já está.
E vou dimensionar aqui. Apenas por curiosidade, agora nesta altura eu gostava de referir que todas as funcionalidades do ArcGIS Map for Power BI estão disponíveis para um perfil de viewer ou superior, desde que tenha a licença complementar do ArcGIS Maps for Power BI. Se repararem, quando eu fiz Sign In, aqui na parte de baixo da tab das visualizações, a imagem alterou. Eu fiquei com um conjunto de campos para serem preenchidos. São estes os campos que eu vou precisar para preencher para interagir com o Microsoft Power BI e o ArcGIS Maps for Power BI para criar o meu mapa. Os três primeiros campos, são campos de localização. Normalmente no Power BI não se tem muito em consideração a latitude e a longitude, mas para qualquer caracterização de lojas nós temos uma morada ou uma localidade, uma cidade. Nós temos a morada, mas como eu não conheço as moradas aprofundadamente, ele vai utilizar o geocoding da ESRI e eu podia ter que preencher algumas situações que não sei. Portanto, eu vou utilizar a cidade, que é uma coisa mais genérica, para fazer a localização das minhas lojas. Se repararem, todas as minhas lojas ficaram automaticamente georreferenciadas no mapa a partir da cidade. Pronto. E ele refere que é a cidade. Wilson, Winsley, pronto. Portanto, estamos a utilizar a cidade para georreferenciar as nossas lojas. A seguir, temos dois campos que têm a ver com a caracterização da simbologia. O size, ou tamanho, e a cor. Para tamanho, e porque estamos a falar de vendas, eu vou utilizar o volume de vendas por square feet. E automaticamente o meu mapa, a simbologia alterou. As lojas que venderam mais ficam com um símbolo maior e as lojas que venderam menos ficam com um símbolo menor. Claro que isto depois é passivo de algumas análises e a mais fácil que eu vejo é pensarmos assim. Eu tenho District Manager, ou seja, consultores que vendem por distrito. Será que este senhor aqui tem muitas lojas e não consegue vender bem em todas? Então, vamos verificar. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar o District Manager para dar cor aos meus símbolos. E, grande surpresa, não. Esta loja, que é a loja que vende menos, o consultor tem apenas esta loja. Portanto, existe aqui algum problema que faz com que esta loja não esteja a vender bem, porque não é falta de atenção do consultor. Temos aqui esta senhora, a Valerie, que 2 lojas, 2 sucessos. Pronto. Portanto, neste momento, a nossa informação tem a cidade em que a loja se localiza, o valor das vendas por square feet e o District Manager de cada loja. Mas não tem o nome da loja. Isso não sei se repararam, a informação que aparece na pop-up é a informação que eu estou a preencher. Por exemplo, o nome da loja é uma coisa que é importante. Então, o que é que eu vou utilizar? Vou utilizar este campo de Tooltips e vou lá pôr o nome da loja. A partir deste momento, nós ficamos com o nome da loja também na pop-up e então a nossa informação fica muito mais enriquecida. Outra coisa que se pode fazer é dar vida ao nosso mapa. Como? Vamos utilizar o time, ou seja, o tempo. Como é que nós vamos fazer isso? Como eu vos disse, nós temos uma tabela de tempo que tem as vendas ao longo dos meses. E eu vou fazer o quê? Vou usar o campo do valor das vendas por mês e vou ver qual foi a evolução mensal das vendas. Repare que há alturas em que as lojas venderam mais e há alturas em que as lojas venderam menos. Isto é uma animação e dá-nos sempre uma informação engraçada sobre a evolução das vendas. Eu vou tirar este campo, depois já veremos como é que funciona, porque senão os meus pontos andam sempre a aparecer e a desaparecer e eu perco as lojas. Depois do nosso mapa base estar construído, o que é que eu vou fazer? Vou pô-lo a meu gosto. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar o mapa base.
Como eu fiz login na minha organização, eu posso utilizar os meus mapas bases da organização ou os da ESRI. Eu vou usar um clássico, que é o fundo cinza escuro, porque é uma cor que evidencia a minha simbologia. Poderia ter usado, por exemplo, se a minha extensão do mapa não fosse tão grande, porque estamos a fazer, podia ter, por exemplo, usado um que é bastante comum, que é as imagens satélite, mas se eu meter as imagens satélite aqui, vê-se pouco. Portanto, vou usar o cinza escuro, que dá contraste. Finalmente, vou usar as ferramentas que tenho disponíveis para completar as minhas análises, como eu referi há pouco. Eu tenho 3 tipos de ferramentas para completar a minha análise e para interpretar melhor os meus dados. Os infográficos, as camadas de referência e o tempo de condução. Os infográficos dão-me informação sobre a caracterização da população na área que eu determinar como de interesse. E eu vou fazer o quê? Vou determinar um raio de 50 km e vou depois comparar os resultados que eu obtiver dentro desse raio de 50 km com a média dos Estados Unidos. Nós podemos também usar a demografia mundial ou a demografia dos Estados Unidos. Eu vou usar dos Estados Unidos porque é mais refinada e vou querer saber a população por género, vou querer saber a idade das pessoas, pode ser a população, o número de pessoas com mais de 18 anos e os que são casados. São critérios como outros quaisquer. Vou ao meu mapa, vou selecionar, por exemplo, vou ali à minha loja que vende pouco. Vou selecionar esta minha loja e ficamos aqui com a proporção em função dos valores dos Estados Unidos, dos que nunca foram casados, os que estão casados, os que estão divorciados, os que são viúvos. Pronto. Temos também a população por idade nesta zona e também a percentagem de homens e mulheres nesta zona, sempre em comparação com os Estados Unidos, sempre com o valor de comparação com os Estados Unidos por trás. Se repararem, conforme eu faço zoom in ou zoom out, ele vai-me atualizando os dados para a minha extensão. Também tenho essa hipótese se não tiver nada marcado. Eu já tinha selecionado a loja, portanto, neste momento ele está-me a fazer a informação em função do meu extent. Vou tirar os infográficos, já vimos a informação que nos dá, e vou passar às camadas de referência. Eu tenho a possibilidade de usar a demografia, neste caso a dos Estados Unidos, tenho a possibilidade de utilizar o Atlas Dinâmico, onde aqui já tem alguma informação sobre Portugal, ou alguma informação que eu tenha na minha conta da ArcGIS. Neste caso eu não vou usar, porque nós temos as coisas aqui de Portugal, vou usar a demografia e vou enriquecer a minha informação com o rendimento per capita do ano 2020. E já está. E ficamos com a informação, o mapa é colocado por base, e ficamos com a informação sobre o rendimento per capita. Como as cores não são muito sugestivas, também aqui nós temos uma legenda, as layers com a legenda. E vimos que os roxos mais escuros são rendimentos inferiores e os verdes mais escuros são rendimentos mais elevados. Curiosamente, aqui a minha loja, que vende pouco, está ali no limite de um para o outro. Existem mais informações, como eu vos disse, também podemos utilizar a informação que nós temos no nosso ArcGIS, ou seja, a informação que nós já tenhamos produzido ou o departamento de SIG já tenham produzido anteriormente. Além disso, existe também a possibilidade de a criação de análise de proximidades. Eu vou selecionar aqui a minha loja de Passadeiro, coitadinha, que é sempre a que nós utilizamos porque foi a que tinha menos vendas, e aqui sim vou usar o tempo de condução, vou por o máximo permitido, que é 30 minutos, e vou calcular o tempo de condução. Está aqui a mancha, se não for muito perceptível, eu posso desligar a layer, como faço em qualquer mapa, e temos aqui a nossa área de influência, 30 minutos de condução daquela loja. Esta ferramenta também
pode ser útil se nós estivermos a ver a possível localização de uma loja. Suponhamos que nós temos uma morada. Eu vou escolher uma morada que é muito conhecida por todos, que é a morada da White House. E suponhamos que eu quero colocar aqui uma loja e quero saber que população é que eu vou abranger. Em vez de ser uma loja que já existe, eu posso vir aqui e dizer, vou remover esta antes disso, vou selecionar o ponto e vou dizer que quero também aqui um tempo de condução, mas não de 30, mas de 25 minutos, para perceber que população é que eu ia abranger se abrisse uma loja na White House. Posso novamente tornar visível o rendimento per capita e perceber quem é que eu iria abranger nesta zona. Pronto. Isto são algum tipo de análises que podem ser feitas. Estas análises, como eu disse, podem ser enriquecidas se forem feitas sobre dados que existem na organização, mas neste momento a ideia era mostrar como é fácil trabalhar com o ArcGIS Maps for Power BI. Para finalizar, resta-me acrescentar que, como em qualquer projeto de Power BI ou ArcGIS, o utilizador poderá consultar a informação dos dados, mapa incluído, em qualquer sítio, a qualquer hora e através de um dispositivo móvel. E agora quero deixar aqui um desafio aos técnicos que, por norma, não são utilizadores de sistemas de informação geográfica e que utilizam o Microsoft Power BI, a colocarem mapas nos seus relatórios e que esses mapas sejam enriquecidos com informação complementar, de modo que no futuro, de modo fácil e rápido, os mapas sejam uma ferramenta de gestão generalizada e de fácil utilização, e que para isso podem sempre contar com a ESRI Portugal. Obrigada!